Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs em Cristo. Eu dou graças ao Senhor pela tua vida, dou graças ao Senhor por mais uma live em que nós estamos aguardando aí as determinações governamentais para saber se podemos retornar aos templos, não é verdade? Mas Deus sabe de todas as coisas. Certo que já existem algumas igrejas aí abertas, né, já estão funcionando, mas a determinação do governo ainda não saiu. Então nós preferimos aguardar, né, porque a palavra do Senhor nos ensina lá em Romanos 13 a obedecer às autoridades, né? Na verdade, não nos foi proibido pregar, nos foi proibido cultuar nos templos. Existem irmãos aí em Cristo que estão fazendo cultos no seu lar, campanhas em lares. Enfim, em nenhum momento o governo nos impediu de pregar o Evangelho. É claro que se ele chegar ao ponto de dizer que é proibido pregar o Evangelho, aí nós vamos ter que usar a mesma palavra que o apóstolo Pedro usou quando diz que neste contexto convém obedecer a Deus e não aos homens. Contudo, até o momento a proibição é apenas de cultuar no templo. Então isso não é se conformar, né? Não nos conformemos com as coisas deste mundo, né? Mas é mais tolerável isso do que tolerar uma ordem para não pregarmos. Então não há impedimento nenhum para pregarmos. Por enquanto ainda é de aceitação da igreja, mas futuramente não será mais também não, tá bom? Mas vamos aguardar no Senhor, porque é Ele que está no comando de todas as coisas e sabe de todas as coisas. Vamos ouvir alguns hinos aí e depois vamos para a palavra. Pai do Senhor Jesus, irmã Júlia.
presença podemos sentir. Derrama teu Espírito hoje sobre nós. Queremos ouvir somente a tua voz. Fala, estamos prontos pra te ouvir. Fala, tua presença podemos sentir. Derrama teu Espírito hoje sobre nós. Queremos ouvir somente a tua voz. Nos prostramos aos teus pés para te louvar, te engrandecer, ó Rei. Te entregamos nossas vidas para a tua glória se manifestar. Oh, aqui cada de nós se diz: eis-me aqui, ó Deus, cumpra a tua vontade em mim. Diga como agir, diga também Senhor Fabiana, agir. Pai do Senhor Tia, sejam bem-vindas. Sobre nós, queremos ouvir somente a tua doce voz. Estamos prontos para te ouvir. Fala, meu coração, tua presença podemos sentir. Sobre nós, queremos ouvir somente, queremos ouvir somente Senhor Monique, Deus abençoe, seja bem-vinda. estamos prontos pra te ouvir. Estamos prontos pra te ouvir. A presença vontade, Jesus, teu Espírito hoje sobre nós. Queremos ouvir somente a sobre nós. Eu preciso da tua voz, preciso ouvir a tua voz. Tão doce, tão serena, chamamos Jesus. Quero ver o Aleluia! Que maravilha! Louvado seja Deus. Seja bem-vindo todos os irmãos que já estão conosco aí. Vamos ouvir aí mais
mais alguns hinos. Enquanto isso, você vai se preparando. Hoje nós vamos falar de Jesus um pouquinho lá no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3. Então já vai abrindo a tua Bíblia aí, já se preparando. E daqui a pouco nós já vamos para a palavra, tá bom? Ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso sempre a ti, eu seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Depois eu ligo no seu Messenger e aí você conta, tá bom? Terminando a live eu ligo no seu Messenger, aí você me conta com mais calma, tá bom? Mas já tô feliz com isso, a vitória é nossa. Tudo que sou, tudo que tenho, entrego a ti, Senhor. Dele é infinita. Louvado seja Deus. Nós temos aí já alegria em se alegrar com a nossa irmã Monique, que já está dizendo aqui que tem bênção para contar, né? Independente de não dar para compartilhar com todos assim, a alegria dela é a nossa alegria. A sua alegria é a nossa alegria. A minha vitória é sua, a minha bênção é sua. Jesus nos ensinou a sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. E esse galardão é nosso também. A glória é do Senhor. E a satisfação é toda nossa. A satisfação é da igreja. Pai do Senhor, uma boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Nós vamos ouvir mais um hino aí. E logo após esse hino nós já vamos para a palavra, tá bom? Lembrando que nós vamos ler hoje no livro de Colossenses, Novo Testamento, capítulo de número 3, tá bom? Já prepara aí e vamos ouvir mais uma canção aqui, para a glória do Senhor. Segura!
quando sonhei não estar mais aqui, no lugar celestial que emanava leite e mel, pedras preciosas eu vi, lindo era aquele lugar, namorada de meu Deus, a gozo, amor e paz, gozo, amor e paz, gozo, amor e paz, gozo, amor e paz, oh, oh, oh. Gozo, amor e paz, gozo, amor e paz, gozo, amor e paz. Tanto sofrimento aqui, pensei em ficar por lá. Ponho meus pés no chão, com medo de acordar, ao ver tanta escravidão e o povo sem Deus penar, sem amor no coração, sem querer compartilhar, mas ninguém estende as mãos pro irmão se levantar. Ai, ai, meu Deus, isso tem que melhorar, abençoar esse meu Brasil. Ai, ai, meu Deus, isso tem que melhorar, abençoar esse meu Brasil. Então chama pra cantar comigo esse samba, Lélia Magalhães, Sonho lindo, minha amada sonhei, esposa. sonhei não estar mais aqui, no lugar celestial, que emanava leite e mel, Preciosas eu vi, naquele lugar, namorada de meu Deus, a gozo, amor e paz. gozo, amor e paz, 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 gozo, amor e paz. Canta, minha amada. Tanto sofrimento aqui, pensei em ficar por lá, não ponho os meus pés no chão, com medo de acordar, ao ver tanta escravidão, e o povo sem Deus penar, sem amor no coração, sem querer compartilhar, e ninguém estende a mão pro irmão se levantar. Ai, ai, meu Deus, isso tem que melhorar. Vai melhorar, viu? Eu creio. Você crê? Eu creio, Ele é o Deus do impossível. Se nossa casa melhorou, Deus abençoa nossa família, né? Tem poder para abençoar o Brasil. Com certeza, Ele mudou a nossa vida, a nossa história. Ele tem poder para transformar a sua vida também, em nome de Jesus. Deus que cura, que salva, que liberta. Que Deus abençoe as famílias de todas as nações. Amém. Glória a Deus, os casais, os filhos. Em nome de Jesus, Senhor, transforma a vida de quem ouve. Ai, ai, meu Deus, isso tem que melhorar. Abençoa esse meu Brasil. Obrigado, Deus, pela vida da minha amada. Obrigado, Lélia, pela sua participação na minha vida. Obrigado, meu lindo, pelo convite. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Amém. Deus abençoe os irmãos aí. E vamos ouvir uma palavra. Vamos ouvir uma palavra em nome de Jesus. E cremos em nome de Jesus que Deus tem algo para falar conosco através dessa palavra. Livro de Colossenses, capítulo de número 3. Abre a tua Bíblia aí. Colossenses, capítulo de número 3. Seu versículo 18 até o versículo 25.
um assunto bastante pertinente, como é viável. E vamos aí compartilhar essa ideia, vamos compartilhar aí esse mistério aí. Pedi o auxílio aqui para minha filha, para ela trazer um pouquinho de água para mim, por favor. Por gentileza. Muito grato. Capítulo 3 do livro de Colossenses, o seu versículo de número 18 em diante. Muito obrigado. Grato. Vamos ler? Vamos ler. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque o Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém? Graças a Deus. Antes de iniciar já essa mensagem, eu havia dado o recado de que a pessoa que entrasse em primeiro lugar na live, ela teria o direito de escolher um hino, que é esses hinos que a gente coloca antes ou depois da live. E a primeira pessoa hoje, né, a entrar na live, no caso pela internet, não vão me interpretar mal, até porque não é costume, porque a minha família, eles acompanham aqui comigo, aqui do lado aqui, minha esposa, meu filho, minhas filhas acompanham aqui comigo a live. Mas hoje a primeira pessoa, em 10 minutos de live que não havia entrado ninguém, somente a minha filha entrou. Então eu vou dar esse direito para a Júlia, tá escolhendo aí já, mandando para mim aí pelo vídeo aí, o hino que ela quer ouvir no término da live, tá bom? Então já vou dizer de novo, quem entra primeiro na live, eu vou até tirar já, vou até abrir mão já de dar esse direito para as pessoas aqui de casa, para não dizer que nós estamos aí com covardia com os irmãos. Mas foram 10 minutos, mais ou menos, que eu iniciei a live e ninguém entrava. E ela não estava aqui comigo, entrou com o celular dela, e eu não vou tirar esse direito dela hoje, tá bom? Mas, mais uma vez, eu aviso os irmãos. Toda live que nós fizermos, a primeira pessoa a entrar na live já tem o direito de pedir um hino, tá bom? E aí a gente toca aí ou no meio dos 3 primeiros hinos da transmissão, ou no último da live aí. Então eu já peço para nossa irmã Júlia já adiantar já o cantor e o nome do hino para nós, tá bom?
Vamos iniciar a mensagem, Colossenses capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre o agravo dos equívocos. O agravo dos equívocos. E esse texto que nós lemos aí é muito interessante porque ele nos mostra, aparentemente ele não nos traz isso, né? Não nos traz uma mensagem tão direta relacionado ao que nós vamos aí tratar. Mas é muito interessante a gente tratar de assuntos tão cotidianos e ao mesmo tempo tão imperceptível para muitas pessoas. Então, algumas pessoas têm hábitos estranhos. Isso é óbvio. Fora de casa nós percebemos pessoas com hábitos estranhos e dentro de casa também. Dentro de casa a gente tem algumas pessoas esquisitas. Aí na sua casa tem gente esquisita? Aqui na minha casa tem gente esquisita, menos eu. Mas tem uma galera aqui meio esquisita. Né? Não sei se aí na sua casa tem um povo meio esquisito. Existem algumas pessoas que têm hábitos estranhos. Né? E alguns colocam vamos lá, existem pessoas que colocam os carros estacionados na contramão, né, da pista. Ontem mesmo eu fui no centro Itaquera e o cara entrou por uma via lá na contramão que eu falei, meu, onde esse bocó vai? Então existem pessoas estranhas, né? Outros estacionam em frente à guia rebaixada. Alguns dirigem o carro pela contramão, literalmente. Eles são passíveis de multas e de provocarem acidentes. Essas pessoas estranhas, pessoas esquisitas. Assim como no trânsito, essas atitudes são proibidas e perigosas. Na vida espiritual também se pode ter alguns servos, né, servos de Deus com atitudes incoerentes com a fé. Atitudes inversas aos ensinos bíblicos, ignorâncias da fé, grosserias ministeriais e outras coisas mais têm atingido aí muitos irmãos. São passíveis de atingirem resultados insatisfatórios na vida espiritual, além da perda da comunhão com Deus. Enfim, alguns problemas aí de contramão, né? Existe bastante gente aí que tem esses probleminhas básicos aí de andar na contramão. Andar na contramão é um termo usado nos dois sentidos. Que sentidos são esses que eu digo? O termo andar na contramão pode tanto ser visto como algo positivo, como algo negativo. Muitas vezes andar na contramão de um sistema que prejudica uma tão grande comunidade, uma tão grande população, alguém que apareça aí no sentido figurado como um super-herói, salve esse povo, ele literalmente anda na contramão. Já não vamos muito longe, o próprio Jesus Cristo é um que aos olhos daquela multidão, daquele tempo, ele chegou andando na contramão. Aos olhos deles, ele era o que estava todo errado, mas nos prova nos dias de hoje que atravessar a contramão de todo um sistema governamental, hierárquico, foi o melhor a se fazer. Para eles lá na época, embora eles não entenderam, e para nós também, embora muitos de nós ainda não compreendam o que é esse sentido de andar na contramão. Mas em questão do que nós estamos dizendo aqui, este andar na
contramão, citando, não é muito positivo. Pai do Senhor, irmã Cirlei, seja bem-vinda. Então, servir a Deus descompromissadamente é andar na contramão. No desmazelo, uma negligência. E não pode acompanhar o trabalhador da obra de Deus dessa maneira. Não se pode empurrar com a barriga as coisas. O serviço que nos foi destinado sob a pena de alcançar problemas espirituais. Melhor dizer que não fará e depois ir do que dizer que vai e depois não ir. Salmos capítulo 69, versículo 9, diz o seguinte: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que afrontam caíram sobre mim. O evangelista João também não deixou por menos e acrescentou, decorrente a essa temática, dizendo: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: que o zelo da tua casa me devora, que é o que nós lemos aí também no Salmo 69. O apóstolo Paulo também acrescentou na sua segunda carta à igreja de Coríntios, no capítulo 11, o versículo 24 ao versículo 31, dizendo: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes foi açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágios. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprimi a cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu me não abrase? Se convém gloriar-me, disse Paulo, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Olha que relato. É preciso louvar a Deus sabendo o que está fazendo, irmãos. Há uma necessidade de sabermos o que estamos fazendo quando louvamos a Deus. Mateus capítulo 15, versículos 7 ao 9, diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo:
Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Não se deve servir a Deus porque se sente pressionado. A obra de Deus, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. Pois qualquer outra forma não será com alegria e, por isso, não fluirá. Não se pode fazer o trabalho de Deus, irmãos. Sinceramente, não há possibilidade de se fazer o trabalho de Deus de maneira contrariada. Zacarias, no seu capítulo 4, no versículo 6, diz: E respondeu e falou, dizendo, lá em Zacarias 4:6, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso o motivo de não fazermos as coisas para Deus contrariados. O Salmo de número 100, versículo 2, também diz, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. É muito importante a maneira que nós apresentamos a nossa adoração ao Senhor e na maneira que nós nos apresentamos ao Senhor também. Pai do Senhor, irmã Érica, seja bem-vinda. Eu aprendi algo na obra de Deus, irmãos, que quando alguém pede para sair, nós não devemos segurar. Porque senão essa pessoa vai ficar contrariada. E ela vai atrapalhar o desenvolvimento da obra. Então, se quer sair, infelizmente ou felizmente, deixa sair. Quando eu aprendi esse algo, estava sendo citado o versículo que dizia, saíram de nós porque não eram de nós. Então, muitas vezes, pessoas saem do contexto em que vivemos, e às vezes o contexto que vivemos, às vezes está correto. Existem pessoas que estão andando na contramão. A Bíblia nos fala no capítulo 1 de Salmos, que o ímpio ele não prospera na congregação, no ajuntamento do justo. E quando eu digo justo, eu não estou dizendo que nós somos justos por nós mesmos. E se somos, é porque Jesus Cristo nos justificou com o sangue dele. Correto? Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 17 ao versículo 19, diz o seguinte, e por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas, se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Então muitas vezes nós, nos dando para ajudar, nós somos mais bem-aventurados aos olhos de Deus do que aqueles que não se dão para ajudar ninguém. E aguardam apenas uma leve dispensação que não vale de nada, conforme o texto diz. Talvez muitos de vocês, ou eu mesmo, muitas vezes, já me peguei pensando que fazer o bem sem receber um retorno é dolorido. E
não vamos mentir, não. Dói mesmo. Às vezes você faz tanto por algumas pessoas que estão próximas a você, principalmente, e não recebe o retorno a qual talvez você até merecia receber. Às vezes é tão doído fazer tanto e não receber nada em troca. Mas saiba que o maior prêmio para a tua vida é a condição diária que Deus já tem dado para que você se sobressaia em todas as situações ou até mesmo os males que têm vindo sobre a tua vida. Saiba que as dificuldades que você tem vencido e dificuldades que talvez você, quando vê, pensa, não vou vencer isso, saiba que Deus já tem te dado essa condição de vencer. E se você tem passado por todas essas dificuldades, é porque Deus é com você. Servir Deus com o objetivo de ser admirado é algo muito perigoso também. A glória humana, ela vai perecer, ela vai morrer, ela vai acabar com a vinda do Senhor Jesus. No céu não entrarão fotos, outdoors ou outro tipo de glórias humanas. Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 5 nos diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis prêmio ou galardão junto do vosso Pai, que é o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados. Em verdade vos digo, assim diz o Senhor Jesus, que já receberam o seu galardão, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Isso é muito importante. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Então, se é para aparecer, deixa que Deus te mostra. Deixa que Deus faz acontecer. Eu e você não precisamos mostrar que estamos fazendo. Porque quando fazemos a um desses pequeninos, é para Deus que estamos fazendo. E diz mais o texto: e quando orarem, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Enfim, as coisas têm que ser feitas, irmão, não para mostrarem para as pessoas, mas sim para mostrar para Deus. Feitas por amor e não por interesse. Não servindo a Deus para sermos admirados pelos homens, mas para glorificar o nome do Senhor. Porque o que busca a própria glória, ele não vai ter prêmio nenhum no céu. E servir a Deus para ser vedete é ilusão. Os aplausos ficarão na terra. Filipenses 2, versículo 3 nos diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando Jesus lavou o pé dos discípulos, ele considerou seus discípulos superiores a ele. Se a gente for observar, Jesus Cristo era assim, para estar assentado e os discípulos lavando os seus pés. Mas ele ensinou ali os discípulos a serem humildes. Ensinou os discípulos a colocarem os seus irmãos superiores a eles, a serem servos. Porque se você quer ser servido ou servida,
primeiramente tem que aprender a servir. Isso é muito importante. Mateus 23, no versículo 2 em diante, diz assim, ó: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Tudo que essas autoridades disserem, gente, a gente pratica. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas dos seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas cadeiras e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens de mestre, mestre. O que esse texto quer dizer? Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Fazer o que eles mandam, mas não fazer o que eles fazem. A Bíblia, Jesus Cristo nos orientou isso. Vamos dar um exemplo. Antes de começar a live, eu citei, vamos falar um pouquinho do meio evangélico, do meio eclesiástico. Na quarta-feira próxima agora, hoje é terça-feira, correto? Isso, amanhã, dia 7/4, vai haver um comunicado governamental a respeito da abertura das igrejas. Se vão liberar ou não, e se liberarem a porcentagem de pessoas, enfim. Mas ainda não houve comunicado nenhum. E desde o domingo já existem igrejas que estão abertas, católicas, evangélicas e tudo mais. Se o governo ainda não liberou, eu não posso abrir a igreja, o templo, porque a lei ainda não liberou. Eu sei que alguns crentes vão me ouvir dizer isso e vão falar assim: o irmão está com medo de abrir, Deus chamou e o irmão está com medo. Negativo. Eu digo isso pautado na palavra do Senhor. Se você quiser abrir comigo aí lá em Romanos capítulo 13. Livro de Romanos, capítulo de número 13, nos fala sobre a submissão à autoridade. Eu sou um líder, irmãos. Eu sou um líder eclesiástico. E constitucionalmente eu estou debaixo da autoridade de outro líder, que é o prefeito e o governador da cidade de São Paulo. E, em questão nacional, do nosso excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, correto? E a Bíblia me orienta a estar submisso a essas três autoridades governamentais. Capítulo 13 diz isso, ó: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Eu acredito que o texto foi bem claro. Diz mais: porque os magistrados, quem são magistrados, irmãos? Os juízes. Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Então, se eu, Douglas, não quero que a minha igreja, o Missão Quará, receba uma multa, eu obedeço a ordem que foi dada.
e deixo a porta lá fechada. Vou na esquina e prego. Vou na internet e prego. Mando o recado bíblico pelo WhatsApp, pelo Facebook, não interessa. Por que eu estou dizendo isso? Porque não nos foi proibido pregar a palavra. Não foi. Nos foi proibido temporariamente nos foi proibido pregar no templo, fazer os cultos, entendeu? Existe um texto aqui, ó. Existe um texto, se eu não me engano, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Isso. Atos capítulo 5, versículo 29. Atos 5, 29. Tem um texto aí. Os apóstolos estavam passando por uma situação e o imperador ou rei da época disse assim, ó: não vos admoestei, eu não chamei a atenção de vocês expressamente que não ensinais nesse nome. A ordem dele para os apóstolos era para não ensinar no nome de Jesus. Aí ele continua dizendo: e eis que encheis Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então ele estava falando para os apóstolos o seguinte: eu já falei para vocês não falar mais de Jesus, para vocês não ensinarem mais essa palavra, para vocês não pregarem mais essa palavra. Opa! Aí Pedro respondeu assim, ó: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Vou explicar. Por que que Pedro falou que importava mais obedecer Deus do que aos homens? Porque o que os governantes estavam ordenando é que eles parassem de pregar a palavra. É bem diferente do que está acontecendo com a gente hoje. Não nos foi proibido pregar a palavra de Deus. Nos foi proibido fazer os cultos nas igrejas até a segunda ordem. Mas ninguém proibiu a gente de gritar na rua e pregar. Ninguém proibiu a gente de entregar folheto, ninguém proibiu a gente de pregar em praça pública, ninguém proibiu a gente de pregar pela internet, nem de pregar pela televisão. Olha os cultos aí na televisão, nas rádios. Então não custa obedecer e esperar a ordem. Enquanto isso, a igreja vai orando. Porque a gente não sabe porque Deus permitiu que fechasse a porta das igrejas. Então a igreja de Cristo tem que aprender a deixar de ser desobediente e buscar em oração se consertar com Deus para que tudo isso acabe. Para que essa pandemia acabe e para que tudo volte ao normal. É isso. O que Deus quer é um conserto da igreja. Aí as coisas vão mudar. Mas a igreja continua sendo desobediente. Eu vi aí no Instagram um líder de uma igreja grande aqui de São Paulo convocando todo mundo para ir para o culto. O povo foi, encheu o templo, irmão. Aí ele deixou bem claro: vamos estar com a máscara, vamos estar com tudo bonitinho, igual a lei manda. Tá aqui, vamos ler o texto de novo, a qual eu estou lendo com os irmãos, tá aqui, ó. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai e praticais tudo o que eles disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Se a obra deles são más, eu não posso ser conivente com obras más. E se a ordem do pastor foi que todos fossem para a igreja sem o governo ter autorizado, o pastor está errado. Acabou, está errado. Outros pastores aí, depois que for assistir esse vídeo e achar que eu estou errado, tem toda a liberdade de colocar nos comentários, de entrar em contato comigo, fique à vontade. Mas eu
citei textos bíblicos aqui que vêm a confirmar que enquanto não proibirem a gente de pregar a palavra, eles podem abrir e fechar a igreja o quanto eles quiserem. Repito, Romanos capítulo de número 12. Romanos 12, ó. Romanos 12, eu li o Romanos 13, né? Romanos 12 também nos falam algo, ó. Versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não estou me conformando com eles fechando a porta das igrejas. Pelo contrário. Estou em oração. Porque é errado eu ficar batendo de frente. Até porque a igreja sabe muito bem por que está acontecendo tudo isso. Então eu não estou me conformando. Ah, fechou, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem de ter fechado. Tem vidas necessitando da porta da igreja aberta. E além disso, porque em primeiro lugar vem as vidas, as almas. E além disso, muitos igual a mim pagam aluguel da igreja. Eu não estou recebendo dízimo, não estou recebendo oferta, e tem aluguel lá para ser pago. Ninguém perguntou assim para mim: ô pastor, como é que tá as coisas lá? O senhor está pagando aluguel? É. Mas não estou aqui jogando na tua cara o quê? Que tem que abrir mesmo. Não tem que abrir. E como é que vai ser pago o aluguel? Com dinheiro. E como vai vir esse dinheiro? Deus proverá, irmão. Deus proverá. Deus vai dar vitória. O Deus que chamou a mim e chamou os outros pastores aí, vai dar vitória se esses pastores também crerem. Eu creio que Deus vai dar vitória. E depois, que nem nossa irmã Érica vai contar uma bênção para mim, eu também vou contar o testemunho depois da vitória que Deus deu. Amém? Ou eu creio no que eu estou pregando, ou eu paro de pregar. E eu não posso servir a Deus visando lucro. A igreja não foi aberta para virar caixa forte. Nós somos pastores, não tio Patinhas. Alguns não sabem disso. Mas pastor é pastor. Tio Patinhas é tio Patinhas. Certo? Nós não fomos chamados para construir um caixa forte e ficar nadando em moeda. Nós fomos chamados para salvar vidas. E não perder a nossa alma também. Certo? A obra, ela não é nossa. Deus, ele não deu a igreja para ninguém. É dele e é comprada com o sangue dele e é paga. É paga com o sangue do Cordeiro. João 3,29 diz assim: aquele que tem a noiva é o noivo. Mas o amigo do noivo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, já esta minha satisfação está cumprida. É o que o Senhor Jesus Cristo disse. Então, o dono da noiva é o noivo, o dono da igreja é Jesus. Eu não sou dono lá da igreja, irmãos. Nenhum pastor é dono de igreja nenhuma, mas é o zelador das ovelhas a qual Deus confiou. Amém? Nada de gracinhas com a noiva dos outros. Eu não posso fazer gracinha com a noiva de Jesus. Né? Presentinho, chantagem, piscarzinho de olho, flerte. Não. A noiva é de Jesus. Moisés, ele tinha filhos abençoados, irmãos. Mas Deus deu ordem que passasse o cajado. Lá em Deuteronômio 1,38, diz assim, ó: Josué, filho de Num, que está em pé diante de ti, ele ali entrará. Esforça-o, porque ele o fará herdar a Israel. Deuteronômio 3,28 diz: manda, pois, a Josué
e esforça-o e conforta-o, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que vires. No capítulo 31, versículo 14 de Deuteronômio também diz: E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e ponde-vos na terra da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem. E a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses estranhos da terra, para o meio do qual vai, e me deixará, e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Versículo 23. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: Esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. Paulo, ele deu exemplo ao entregar as ferramentas do trabalho a seu filho ministerial, que era Timóteo. Mas no caso de Moisés e Josué, o que nós estamos querendo dizer com isso? Que ninguém é insubstituível. Se eu não fizer direito, Deus me tira e põe outro. A igreja não é nossa. Lá na empresa que você trabalha, em esses anos todos, quantas vezes você viu pessoas lá achar que é alguma coisa e não demorou muito, tchau. Eu aprendi algo com um pastor amigo meu. Tem pessoas que dizem assim: eu sou concursado. E acha que quem é concursado está acima de todas as coisas. E não é assim. As coisas também acontecem, porque Deus está no controle de todas as coisas. A minha tia, desde que eu sou criança, desde que eu me entendo por gente, a minha tia Gina trabalha no mesmo lugar. E eu tenho certeza que ela já viu inúmeras pessoas que eram concursadas tomar pé na bunda. Ninguém é insubstituível. Tem gente que acha que é alguma coisa. Nós não somos nada. Por isso que nós não devemos ficar pisando nos outros. Porque hoje eu piso, amanhã eu sou pisado. Então eu tenho que tomar muito cuidado com a minha procedência. Eu tenho que tomar muito cuidado com a minha procedência. A gente tem que aprender com os mais velhos. Respeitar o ensinamento dos mais velhos, porque eles têm muito para passar para a gente. Pessoas mais novas muitas vezes acham que sabem alguma coisa. A Bíblia fala que os mais velhos ensinam os mais novos, que os mais velhos têm que ser exemplo para os mais novos. De certo que tem alguns mais velhos que estão tudo desandado. Tem alguns mais velhos, são alguns aí que não estão dando muito exemplo. Mas a palavra de Deus nos orienta dessa maneira. Que os mais velhos têm que dar um bom exemplo e ensinar os mais novos. Eu sei que nós vivemos uma geração em que os mais novos não estão nem aí para o que os mais velhos foram. Ontem à noite eu vi numa entrevista do falecido e já saudoso Agnaldo Timóteo, que faleceu essa semana. E ele falava da falta de educação que os jovens, lá na casa dos artistas ou na fazenda, eu não lembro onde ele ficou, ele participou de um reality, e ele comentou sobre a falta de educação que aqueles jovens tinham lá na época, respondendo não só a ele mal, mas falando mal dos próprios pais. Falar mal de pai e mãe é mandamento bíblico. Abre a tua Bíblia aí comigo. Abre a tua Bíblia aí comigo. Nós vamos lá nos 10 mandamentos.
Lá nos 10 mandamentos. Tem gente que gosta de responder pai e mãe, né? E tem que prestar atenção. Eu não sou um filho perfeito, não, irmãos. Não é me justificando, não. Tenho certeza que eu não sou. Mas eu nunca respondi o meu pai e minha mãe. Nunca. Nunca respondi não, porque é terrível. A Bíblia fala sobre isso e é terrível. É terrível porque tem pessoas que não têm a noção do que é isso. E eu vou lá no versículo já específico. Abre a tua Bíblia em Êxodo. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20. Versículo 12. Êxodo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pai do seu irmão Pedro, seja bem-vindo. Olha a promessa de Deus para quem honra pai e mãe. Quantos jovens desobedientes estão sendo enterrados? Quantos jovens desobedientes estão sendo presos? Quantos jovens desobedientes são dependentes químicos? Quantos jovens desobedientes estão sofrendo por desobediência a pai e mãe? Irmão, é muito sério. Esse bando de gente doida aí fica falando que a palavra de Deus é tudo mentira, que os crentes é tudo doido. Continua batendo de frente com a palavra, que é com o próprio Deus que você está batendo de frente. Quer ver, ó? Tem mais coisa aqui. 15:4, quer ver? Acho que Mateus 15. Mateus 15. Mateus 15, versículo 4 diz assim, ó. Porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. É o que está na palavra. Mateus 15, versículo 4, a parte B, ó. Quem falar mal, maldisser, né? Quem falar mal ao pai ou à mãe, que morra de morte. Irmão, a palavra de Deus é um negócio tremendo. Não é, aí muitos falam assim, Deus matou o fulano, Deus matou o Bertano, o ciclano. Quer ver? Efésios 6, Efésios capítulo 6, versículo 2, se eu não estou enganado. Efésios 6, 2. Acho que fala algo relacionado a isso também. É muito importante a gente ler essas coisas, porque... Aqui, Efésios 6. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento de Deus com promessa é honrar pai e mãe. É mole? Então acredito que... Enfim, mano, como eu estava dizendo, ninguém é insubstituível, tá bom? Eita, glória a Deus. Eu vou dar uma corrida aqui, irmão. Tem bastante coisa pra gente falar, né? Tem bastante coisa. Servir a Deus
sem perseverança. Precisamos perseverar em servir a Deus. O cristão, ele deve buscar. Quem é cristão, irmão? Eu quero explicar isso, porque cristão não é só os crentes que vai para a igreja evangélica. Na verdade, os crentes é preconceituoso com aqueles que não vão nem na igreja. Você sabia que os nossos irmãos católicos que foram batizados na igreja católica são cristãos? E por que muitos crentes tratam mal os irmãos católicos? Os crentes se achando os mais santos de tudo. Cristãos é todos aqueles que creem em Jesus Cristo, irmão. Deixa Deus julgar. Eu e você não somos juízes de nada. Sabe, é uma coisa de um querer saber mais que o outro, de um querer ser melhor do que o outro. Eu vou falar para vocês, ó. Nós estamos aí 9 pessoas na live. 9 pessoas e graças a Deus por isso. Mas sabe quem é a pessoa mais fiel? Vou falar para vocês, ó. A pessoa mais fiel nas orações da madrugada que eu estou fazendo no Missão Quará é a minha tia Gina. E ela é católica. Aí o grupo, aí os crentes que se dizem tudo crentão não aparecem na oração. E a serva do Senhor, que é católica, que os crentes julgam os irmãos católicos, é mais fiel do que todos os crentes que vê as minhas lives nas orações da madrugada. E nas lives que eu faço de dia. Nessas lives que eu faço dos cultos, às 7h30, quando ela não aparece é porque não dá mesmo. Mas tem muito que... Eu já fiz a live de oração sem ninguém. Só eu e o Espírito Santo. E orei. Como já fiz live como essa, sem ter ninguém comigo. E fiz a live. Então nós precisamos, irmão, ter atenção. Parar de julgar as pessoas. Fica a dica. E hoje tem live de oração, amém? Então nós não podemos olhar para trás, irmão, por assim, né? Porque a alma Deus não vai ter prazer na alma daqueles que voltam para trás. A real é essa, né? Nós não podemos servir a Deus sem perseverar, né? Servir a Deus tem que ser com bom testemunho. Servir a Deus tem que ser com freio na língua, né? Porque tem gente que fala demais. Tem gente que é terrível com a língua. Salmo 27, versículo 4, fala que não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Eu não posso servir a Deus com aparência, né? E servir a Deus por aparência, na verdade, né? E não por prática. Tem que ser algo assim concreto, irmãos. É um negócio tremendo, irmãos. Eu estou resumindo, é muita coisa que a gente tem para falar, enfim. Né? Essa questão de não servir a Deus com aparência, irmãos, né? O apóstolo Tiago, no capítulo 1, ele fala, né, no versículo 22 em diante: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural, porque contempla a si mesmo. É complicado. Mateus 7,24 também fala alguma coisinha, que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e não as pratica, os assemelhar-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. O que ouve, né, prudentemente, Deus vai compará-lo com aquele que edificou a casa na rocha. E aquele que não ouve,
é o que edificou na areia. O mesmo Tiago, no capítulo 2, 12, fala que assim falai e assim procedei. Proceda da mesma maneira que a gente fala, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. É preciso ofertar e dizimar com coração alegre também? Para Deus e não aos homens. Não é para o pastor que você está dizimando e ofertando. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Tem que cumprir o que trata. Se você tratou algo com alguém, se você tratou algo no seu ministério, cumpra o que você tratou. Porque a palavra diz que a nossa procedência de um cristão é sim, sim e não, não. Se você ficar no meio termo, a procedência é maligna. E aí eu pergunto, quem é que age através de você? O Espírito de Deus ou o maligno? 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé e na pureza. E para terminar, Eclesiastes 5, versículo 4 e 5, que diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votar, paga. Melhor é que não vote do que votar e não cumprir. Essa é a palavra que o Senhor nos deu no dia de hoje. Que Deus venha abençoar os irmãos em nome de Jesus. Deus venha dar vitória na tua vida, venha dar vitória na tua casa. Nós falamos de voto aqui nesse último versículo. Alguns dias atrás, alguns meses atrás, na verdade, lá na nossa igreja, minha esposa entrou na igreja com um envelope, me entregou, e nesse envelope tinha uma quantia e tinha um agradecimento e um pedido de oração. E nesse bilhete estava, esse irmão estava agradecendo a Deus por Deus ter dado vitória a ele num propósito, num voto que ele fez a Deus. E alguns pedidos de oração pela vida dele, pela esposa, pela família dele. E essa quantia financeira que ele entregou lá na igreja. Ele estava pagando um voto que ele fez com Deus. Sabe o mais interessante? Esse irmão que entregou esse envelope, ele nem congrega lá na igreja. Ele nunca foi lá na igreja. Mas o compromisso dele não é com a igreja, é com o Deus que ele fez o voto. E que Deus abençoe a vida dele. E que Deus abençoe a sua vida. Se você estiver pagando os seus votos. Se você não fez algum voto, algum compromisso com Deus e não está pagando esse voto, pague. Porque nós lemos agora, é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então se você prometeu algo para Deus, irmãos, Senhor, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou dar tanto, ou vou fazer tal coisa, paga. Se Deus já cumpriu a parte dele, cumpra a sua parte também em nome de Jesus. Que Deus vai te dar vitória. Que Deus te abençoe. Né? Sábado de manhã, às 8 horas, prestem bem atenção. Sábado de manhã, às 8 horas, nós temos oração. Então eu convido todos vocês a irem lá na oração e tomar a Santa Ceia, tá bom? Os irmãos que não puderem ir de manhã, me avisem. Os irmãos que não puderem ir para a Santa Ceia, me avisem e eu levo a ceia na tua casa, tá bom? Em nome de Jesus. Eu levo na tua casa. A irmã Érica, se não for trabalhar sábado. A irmã Cirlei, se não for trabalhar sábado. E os demais irmãos aí, que estiverem sem ceia,
Fabiana e Josimar, não sei como é que tá aí as coisas, estão convidados também. Me comuniquem, né? Pra gente estar abençoando vocês e servindo a ceia. Todos os irmãos que tomam Santa Ceia, tá bom? Munique também. Comunica a gente. E a gente vai levar a ceia até vocês. E se for possível os irmãos virem no sábado de manhã, lá na igreja, comunica. Manda uma mensagem pelo Messenger, pelo WhatsApp. Entre em contato. Sábado eu vou servir Santa Ceia pela manhã, lá na oração. Não faltem. Os que puderem, não faltem. Os que não puderem, nos comuniquem em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe e que Deus dê vitória para vocês em nome de Jesus. Se amanhã o governo liberar, a gente volta com os cultos normais. Caso contrário, as lives continuarão. Deus abençoe a todos. Muda tudo aqui. Oi, sou Eliana. Toma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Monique, já ligo para saber da bênção, hein? Pra eu derrubar, todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra a minha vontade. Estou tentando matar a minha carne, Senhor. O meu desejo não posso desejar, meu sonho não posso mais sonhar, meu querer não posso mais querer, essa vida não posso mais viver. Preciso morrer, 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 morrer pra viver, pra viver. Pai do Senhor a todos. Deus abençoe.